Hoje, o Câmara Entrevista Série Profissões mostra para você como é o ambiente de trabalho do técnico em mecânica. Esse profissional ajuda na elaboração de projetos, desenvolve processos de fabricação, monta e conserta equipamentos, entre muitas outras funções. E para falar sobre esse tema, nós convidamos o professor Osmar Vicari Filho, que é docente do curso na ETEC Joaquim Ferreira do Amaral, Escola Industrial de Jaú. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado. Antes de começar o nosso bate-papo então com o professor, a gente vai ver uma matéria que a gente fez lá na escola e conhecer um pouquinho do ambiente de trabalho desse profissional. 90% das pessoas acreditam que a formação em curso técnico aumenta as chances de inserção no mercado de trabalho. A pesquisa é da Confederação Nacional da Indústria. Esses alunos do curso de técnica em mecânica escolheram uma profissão que tem ampla área de atuação. Eles podem trabalhar tanto em indústrias, fábricas de máquinas, equipamentos e componentes mecânicos, além de pesquisas e prestadoras de serviços. O técnico em mecânica é responsável por assessorar todos os setores de sua área, atuando na qualidade, produção, manutenção, segurança, seleção de materiais e desenvolvimento de novos projetos. A gente aprende a elaborar uma peça desde a fundição até o acabamento dela, operando diversas máquinas, calculando desde o início do processo até o final do processo. A prática é fundamental para o aprendizado. Valtair e o Éder sabem muito bem disso. Eles já trabalham na área e agora buscam aprimorar os seus conhecimentos técnicos. Eu já conhecia a prática e agora estou conhecendo a teoria. É bastante diferente. Tem coisas que eu já sabia fazer, mas não sabia os procedimentos. E agora aqui, com o apoio do pessoal, eu estou aprendendo como que eu faço esse serviço aí. A parte teórica é uma parte complicada, é uma parte que, tipo assim, é uma parte mais chata, mas sem a teoria também a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Tem que ter um pouco dos dois. Tatiane gosta de mecânica desde criança. É uma das poucas mulheres no setor. Apesar do preconceito de algumas pessoas, ela tem o apoio de quem mais importa. Meu pai sempre mexeu com caminhão, mecânica, e eu sempre gostei, sempre me interessei. Tudo que ele mexia em carro, essas coisas eu estava participando, sempre gostei, me interessei, falei assim, vou fazer um curso, vou me especializar um pouco, ainda quero fazer mais coisa. E estudar nunca é demais. Pretendo crescer nessa área, pretendo desenvolver melhor, né? Que nem no caso até mesmo fazer uma faculdade e tá melhorando na minha questão profissional, né? Professor, então a gente viu aí na matéria os alunos no ambiente de trabalho, mais ou menos como seria o ambiente de trabalho então de um técnico, né? Eu queria que o senhor contasse pra gente como é que você se interessou pela área de mecânica, qual que é a sua formação? Eu fui formado inicialmente em técnico em eletromecânica, na própria escola industrial. Depois eu fiz engenharia e trabalhei na Mazieira Industrial por 9 anos, na parte de projetos. Trabalhei também em algumas outras empresas de estrutura metálica, parte de caixilharia de alumínio e continuando na coisa. E hoje eu sou professor tanto da Escola Industrial, da ETEC, como da FATEC no curso de construção naval. E quando o senhor fez o curso técnico, ajudou depois na escolha da faculdade? Sim, que eu tenho um exemplo que meu pai era professor, foi professor da escola técnica lá. Então você, por estar dentro dessa área, gostar bastante da área de desenho, da parte de máquinas, influenciou bastante por essa parte. E o senhor já trabalhou então na parte prática e hoje dá aulas, né? Trabalha com a parte teórica. Como que é essa diferença entre a prática e a teoria? Hoje o que acontece? A prática me facilitou bastante para poder levar para os alunos o que é a prática mesmo. Às vezes só a teoria ela é interessante, mas ela tem que estar muito voltada para a parte prática também. Então eu trabalhei muito tempo na indústria da fabricação de usinas de extração de óleo vegetal e outras áreas, então é bem legal essa movimentação, unindo muito prática com a teoria. E professor, o que aprende no curso de técnica e mecânica? Eu peguei aqui a grade curricular do curso, a gente tem um monte de disciplinas aqui bastante interessantes, desenho técnico, processo de fabricação, metrologia, eletricidade mecânica, tem um monte de matéria aqui, então explica um pouquinho sobre cada uma delas. Desenho, o que é? Desenho é uma linguagem lá que a gente vai passar aquilo que deve ser fabricado para uma representação gráfica.
Então, quando nós fazemos a parte de identificar alguma peça, o verbal não é suficiente, nem o escrito. O desenho é uma representação daquilo que deve ser executado. Processos de fabricação, o que é? É a execução dessa peça. Nós vamos pegar o desenho, pegar as peças, as matérias-primas e executar a peça. E essa metrologia, o que seria? Metrologia é o estudo das medidas. Então toda peça ela tem que ter uma medida padronizada para poder se encaixar uma peça com a outra. Então a metrologia ela vai ensinar para os alunos como medir a peça, deixar ela no tamanho certo e nas dimensões exatas. Tem também um pouco de eletricidade, né? Eletricidade, para um conhecimento geral de eletricidade, não é uma eletricidade aprofundada, mas é uma noção para se eles precisarem um dia ligar uma máquina, saber por que um fusível está queimado, alguma coisa assim, eles terem essa noção. Materiais também estudados? Materiais, por causa do conhecimento dos tipos de materiais que vão ser aplicados nas diversas processos de usinagem. Tem também segurança do trabalho, né? Que acho que a maioria dos cursos técnicos tem que ter uma boa noção sobre isso, né? Que é muito importante. Por causa da segurança ambiental e também do próprio trabalho, ela é muito importante hoje dentro da prática nossa. Tem também inglês, eu achei legal isso. Muitos acho que equipamentos, muita coisa que você mexe tem manuais em inglês, é por isso que tem o inglês instrumental? Tem muita coisa em inglês. Então o aluno vem com uma noção do inglês básico lá do colegial e coisa, e no curso eles tentam ter um aprofundamento disso. Leitura de manuais, às vezes algum programa, a gente trabalha, o AutoCAD, muito que a gente trabalha, ele é em inglês, então tem alguns comandos, você tem que ter essa noção de algumas principais funções do inglês técnico, né? Soldagem, manutenção, o que mais, soldagem, professor? Manutenção, soldagem também é um curso onde hoje tem um foco muito grande na indústria lá. A indústria hoje paga muito bem para soldador qualificado, então é uma área que está em franca expansão aí, tá? Eu achei legal que tem ética também. Por que, professor? É porque a ética no trabalho, né? O curso sempre volta a formar um profissional não só um profissional técnico, mas um profissional completo no curso, onde ele seja ético dentro dos próprios profissionais, com o próprio grupo, trabalhar em grupo. Então a ética ela serve muito para poder fechar isso, mostrar a ele como trabalhar muito em grupo, né? Bom, a grade é ampla, né? Ela tem desde essa parte até humana, a parte prática, teórica, projeto, desenho, materiais, Isso, não, o curso é bem completo, tá? Dentro de uma área que a gente trabalha, porque a mecânica ela é muito ampla, né? Então, dentro do curso de mecânica, nós temos um foco que é a parte de industrialização e manutenção mecânica, que é o curso direcionado na maioria das escolas técnicas. Existem alguns cursos técnicos em mecânica que ele tem algumas outras ênfases. Então, mas nesse nosso, na maioria do curso do Centro Paula Souza, ele é bem direcionado para essa área de produção mecânica mesmo, né? E onde que pode atuar o técnico, professor? Desde a área de ajudar a elaborar um projeto, na parte de conserto, manutenção, na parte administrativa, são vários setores de uma indústria que o técnico pode trabalhar, né? Isso, a faixa de trabalho do técnico ela é bem ampla, tá? Desde a parte de escolha de material, a ajuda no projeto, desenhos, elaborar o desenho, que às vezes o engenheiro faz um desenho prévio, ele tem que ajustar, fazer a montagem dos equipamentos. Toda a indústria mecânica, metal mecânica hoje, usa muito o técnico, desde o planejamento até a parte de execução, entrega e a parte de controle também. Muitas pessoas acham que o técnico em mecânica é aquele que trabalha com a parte automobilística. Também, né? Mas não é só isso. Hoje, todo tipo de indústria necessita de um técnico. Que outros setores da indústria o técnico pode atuar, então? Ele trabalha em vários setores. No curso que nós temos na escola, ele não tem uma abrangência para a indústria automobilística. Parte de motores, essas coisas. Vê-se alguma coisa, mas não é aprofundado para isso. Tanto que o desenvolvimento hoje na indústria automobilística é muito grande, né? E o técnico nosso, como ele é voltado para a parte de produção,
ele não é focado para essa área automobilística. Mas ele tem uma grande ênfase em toda a indústria sucroalcooleira, fábricas de manutenção na parte de calçados, máquinas de calçado, equipamentos, muitas fábricas que nós temos na nossa região, fábricas que fazem máquinas, né? Então essas empresas é que onde tem o grande foco do nosso técnico. E aqui na região tem bastante campo para quem se forma no curso técnico? Tem sim, está meio restrito pela situação socioeconômica lá, mas nós temos Jaú, tem Pederneiras, que é um polo muito forte hoje, onde nós temos muitas indústrias de Jaú prestando serviço para empresas em Pederneiras, né? E muitas empresas também de Pederneiras que prestam serviço lá. Então é um foco, o curso hoje está bem, mesmo com a situação socioeconômica estando um pouco embaixo, ainda é um mercado muito bom. E quais setores sucroalcooleiro que você acha que na região é mais o sucroalcooleiro é o mais forte, tá? Como nós temos outras indústrias aí, a indústria de fabricação de máquinas, nós temos várias hoje em Jaú, na parte de graxaria, parte de óleo. Então essas empresas empregam bem o técnico lá. Professor, já que é uma profissão bastante ampla, né? Vamos supor, o técnico se formou em técnica e mecânica, mas gosta mais, que nem a gente disse, a área automobilística, ou então uma empresa de confecção de material hospitalar, sei lá. Como se especializar então para um determinado setor? Isso, existem hoje no nosso curso, principalmente no Centro Paula Souza, alguns pós-técnicos. Então eu participei há algum tempo atrás de uma elaboração de um curso pós-técnico em metrologia. Então é um curso que unia muita coisa de medida, não só medida física como eles veem lá, mas a parte de temperatura, controle de volume, vazão, muito voltada para a indústria sucroalcooleira e parte de outros equipamentos. Então é um mercado que ele tem todos esses cursos que o Centro Paula Souza fornece, como também existem muitos cursos à parte, Senai fornece, outras escolas também têm muita coisa, que hoje em dia a educação está sendo um grande foco, né? Principalmente formação. Falando em formação, qual que é a diferença da atuação do técnico e do engenheiro? O técnico, ele é para trabalhar mais, o engenheiro ele tem uma atribuição, que na deliberação do federal, é uma atribuição de 1 a 18, onde entra projeto, laudo, execução. O técnico, uma boa parte dele é trabalhar junto com o engenheiro e na formação de equipes de trabalho, com um profissional, sendo como um líder, né, dentro de um certo grupo de trabalho. Professor, falando ainda nas oportunidades de emprego aqui na região, Jaú é referência no setor de calçados, né? A tendência é que as fábricas se industrializem cada vez mais, não só no setor de calçados, em todos os setores, né? É um bom filão do mercado para os técnicos? Sim, porque hoje a indústria de calçado, ela tem uma automatização na indústria muito grande. Trabalha muito com pneumática, hidráulica. Então isso hoje, uma máquina, também uma máquina de fechar bico, de montar bico na parte de calçado, é uma máquina cara. Se ela não tiver uma manutenção adequada, um controle do processo todo, ela vai dar muito problema. Então nessa área, o técnico entra bem trabalhando nessa parte de manutenção e conserto dessas máquinas. E quanto à modernização dessas máquinas, né? Que cada vez chega uma novidade, uma coisa diferente. O técnico ele tem que estar apto para essas novidades, né? Como se manter atualizado e saber dar manutenção nesse tipo de maquinário novo que vem chegando nas fábricas? Sim, muitas das empresas, quando ela compra uma máquina nova, o próprio fabricante, ele dá algumas noções. Mas dentro de vários cursos, você pode focar um pouco mais isso. Muitas escolas hoje estão focando dentro de determinadas áreas. São equipamentos, existem equipamentos que às vezes a gente não tem foco para ele, porque é muito específico. Então aí o próprio fabricante fornece essa parte de cursos e apostilas, tudo isso. E falando em tecnologia, inclusive uma das disciplinas do curso é tecnologia em CNC. O que é esse CNC aqui? A gente vê que ele mudou os processos produtivos, né, das indústrias. Como é que funciona isso, professor? Isso, o CNC é o controle numérico computadorizado. O que é? O profissional, ele vai fazer uma programação e a máquina vai executar aquela programação
e executar a peça. Então o que acontece hoje? Aumentou muito a eficiência do equipamento. Antigamente nós falávamos em turno, que é um processo básico, como apareceu na matéria, bastante usinagem em torno. A usinagem em torno, ela depende muito do operador e do equipamento. Já no CNC, nós não temos tanto isso. A máquina vai fazer em função do que ela foi programada. Ela vai trabalhar sempre da mesma forma e na mesma sequência de trabalho. Já não é a mesma coisa do operário. Só que nós temos que ter sempre alguém para fazer essa programação. E essas máquinas, o senhor interpreta que elas aumentam a possibilidade de emprego para as pessoas ou não? Porque se por um lado as máquinas fazem um pouco mais o serviço dos homens, por outro lado, a pessoa precisa se especializar para saber mexer no maquinário desse, né? Isso. Tem os dois lados. O grande foco é esse. Ela vai diminuir o emprego? Com certeza sim. Só que aquele técnico que está formado para aquele tipo de coisa, ele vai dar uma produção maior e vai ter um retorno financeiro até maior. Então hoje em dia é uma posição que nós não vamos fugir muito. Se a gente quiser produzir mais com menor custo, tem que ser função de máquina. Isso diminui mão de obra. Mas a mão de obra que fica, ela tem que ser uma mão de obra mais especializada. É onde nós vemos muito isso também na parte de agrícola. Tá? A maioria das máquinas agrícolas hoje são todas automatizadas. Colher cana, plantar. Então nós estamos tirando a mão de obra às vezes do cortador de cana. Mas aquele profissional que está ali, ele é bem mais formado. A formação dele é bem melhor do que a do próprio cortador. Professor, quem fazia o curso técnico em mecânica há uns anos atrás, nas aulas de desenho, era tudo à mão, né? Isso. Hoje já tem vários programas que vocês utilizam para fazer os desenhos, os projetos. Como é que funciona isso? O curso mudou, tá, né? Ao decorrer do tempo a grade mudou, né? As coisas tiveram que se atualizar. Como eu costumo falar para os alunos, né? Antigamente o pessoal começava a trabalhar riscando no chão, com giz, com carvão. E foi evoluindo, começou a passar para lápis, depois para lapiseira, que era a ponta mais fina. Aí a evolução que nós tivemos depois disso foi trabalhar no computador. O AutoCAD é um programa que, bem usado aí por muitas das indústrias, é um programa que trabalha em 2D. Então você desenha só naquela vista do papel. Já o programa que a gente está trabalhando hoje, que é um grande foco da maioria das indústrias, é o programa onde ele desenha em três dimensões. E ele consegue fazer o quê? Eu desenho uma peça, duas, três, e eu consigo fazer a união das peças. Então eu vou conseguir visualizar e ver onde eu tenho um erro, mexendo na outra. Se eu mudar uma peça, ela vai dizer que a outra está interferindo nela. Então a gente consegue fazer isso dentro do 3D e até dar movimento, tá? E a tendência é a informatização mesmo também, né? Hoje sim. E quais são as perspectivas tecnológicas para o futuro agora? O que o senhor acha? Um foco grande que a gente tem hoje, essa parte de desenho no 3D, tá? O desenho em 3D, ele vai ajudar muito na parte do CNC e no próprio gerenciamento do projeto. Muitos programas hoje fazem toda a parte de gerenciamento, custo, tudo em função de uma sequências dentro do computador. Né? Bom, vamos falar de uma coisa boa agora, dinheiro. Como que é o salário do técnico em mecânica? É um bom salário? Qual que é a média? Não, varia bastante. Hoje em dia nós temos várias empresas procurando pessoal para fazer estágio na própria escola. Tá? Estágio. Estão falando em torno de 800, 900 reais, mais passagem, refeição, plano de saúde. Isso para estágio. Salário hoje de um técnico, ele varia de 1.500 até 4, 5 mil reais. Tá? Dependendo da empresa, hoje em dia se trabalha bastante. Nós temos uma procura grande de profissionais na área de desenho. Estive até conversando esses dias com pessoal de empresa, ele falou, se você me arrumar um desenhista bom, eu pago 4 mil reais, 4.500 para ele por mês. Então o mercado tem buscado bastante essa. Tem buscado. Parte de desenhista hoje tá bem escasso o desenho. Por quê, professor? Muitas empresas precisando. A maioria dos alunos do nosso curso,
muitos deles já trabalham na área. Então eles vêm para ter uma qualificação melhor, e hoje em dia a maioria das indústrias exige ISO. Tá? O ISO precisa que o profissional seja técnico. Você acredita que a maioria dos formandos eles atuam mais na parte de manutenção, de conserto de equipamentos e não dão tanta atenção para essa parte de desenho ou não? É uma preferência ou não? Não, tem as duas áreas. Uma grande parte é manutenção. Uma grande parte é manutenção, mas tem bastante que trabalha na parte de desenho, sim. E a gente estava falando de mercado de trabalho aqui no interior, né, aqui em Jaú, na região, mas quais outros locais do Brasil são bons lugares para se trabalhar, que tem oportunidade para esse profissional? São os grandes centros. Tá? Você tem Sorocaba, é um lugar muito forte, Piracicaba, Araraquara tem bastante, a região de Mogi-mirim está uma área muito industrial, muito grande, região de Campinas, Jaú nós temos agora Pederneiras, né, que é um polo, então Piracicaba também é uma outra região bem forte. Isso dentro do estado de São Paulo. Fora do estado de São Paulo nós temos alguma coisa no Rio Grande do Sul, algumas áreas, mas o forte mesmo é mais na região, nos grandes centros e no estado de São Paulo, mas São Paulo, Rio de Janeiro. E o mercado de trabalho para as mulheres? A gente observou quando a gente foi fazer a visita na escola que ainda existem poucas mulheres nesse setor da mecânica, ainda predominam os homens, né? Mas como é que está a inserção da mulher? De certo modo, às vezes é um tabu, tá? Porque a mulherada não tem tanto aquele visão que tem a empresa hoje. Hoje, a maioria das mulheres que entra numa área de projetos, entra na área de desenho, essa parte de coisa, ela não vai trabalhar na mecânica, no trabalho pesado. Ela vai trabalhar mais dentro de um escritório, vendo alguma coisa de produção. Mas nós temos muitas meninas que estão trabalhando, se especializando muito na área de soldagem, onde é um mercado que se paga muito bem hoje. Um soldador especializado, ele ganha muito bem hoje, muito procurado. Tá? E a mulherada, às vezes, boa parte delas se destacam muito nessa parte de solda pelo cuidado, o jeito de trabalhar, menos bruto, tá? E mais cuidadoso na hora do trabalho. Até nessa parte do desenho que o senhor falou que é um mercado grande também, né? As mulheres também geralmente se dão bem com essas coisas de detalhes, né? Isso, é. Também é uma boa oportunidade. Uma boa oportunidade. Por isso o curso ele dá uma formação geral de tudo. Tem a parte de usinagem, mas muitas mulheres não vão partir para a área de usinagem. A área de usinagem às vezes é a base para ela trabalhar com CNC, ou trabalhar no desenho, ou trabalhar na parte de metrologia. Então são os focos que a gente direciona. Bom, conversando com os alunos lá durante a nossa matéria, a gente percebeu que muitos deles, acho que a grande maioria, não querem parar de estudar por aqui. Estão fazendo curso técnico, mas querem fazer uma graduação ou outros cursos. Que tipo de graduação é indicada para o técnico em mecânica? Seria engenharia mecânica? Tem outras graduações? Faculdades técnicas? Hoje o foco, ao meu ponto de vista, eu sou conselheiro do CREA, do Conselho Regional, a gente vê muito isso. O pessoal não quer ir muito para a área da engenharia. Ele já fez 2 anos de um curso técnico, ele vai fazer mais 5 anos de engenharia. Acaba sendo uma coisa muito longa. E a engenharia é uma área onde você vê uma visão muito ampla de tudo. Hoje em dia, no Centro Paula Souza e muitas outras escolas, elas estão soltando o curso tecnologia. O curso de tecnologia, ele é o quê? Basicamente uma engenharia, só que focada em determinadas áreas. Então você tem o curso, aqui em Jaú nós temos o curso de construção naval, onde ele vai ver o quê? Ele vai focar numa parte de construção de embarcações, que a área de construção naval é uma vertente da área da mecânica. Então você tem muito isso. Hoje a maioria dos cursos, em Bauru, nós temos o curso de automação industrial, tem o curso da área de médicos hospitalares, equipamentos médicos hospitalares. Então tem muita coisa hoje dentro do curso de tecnologia. O curso de tecnologia, o formando ele sai como ensino superior. Ensino superior. É a graduação, não é? O técnico é um nível médio, né? E a tecnologia é um curso superior.
E a amplitude de atuação, então, dele é a mesma de um engenheiro? Não. Ou não? Algumas coisas o tecnólogo não pode. É uma briga que está meia grande de legislação, tá? Só que o tecnólogo, ele tem atribuições maiores que o técnico, então ele consegue. Só, se não me engano, ele não pode assinar projetos, ser responsável por projetos, mas ele pode acompanhar toda essa sequência, fazer laudo, fazer uma série de coisas para poder trabalhar. O tecnólogo hoje da FATEC de construção naval e de sistemas navais, ele consegue fazer laudo, trabalhar junto com o pessoal da Marinha, muitos deles trabalham com a Marinha, então é um curso bem amplo. E nós temos no Centro Paula Souza vários cursos de vários direcionamentos, muito aplicado para as determinadas regiões. Então seria o técnico, tecnólogo e depois a engenharia. Tem as 3 opções. As 3 opções, Seria mais ou menos uma sequência, vá. Quem faz o técnico vai muito bem numa tecnologia, porque a base dele acaba sendo forte em determinadas matérias, e também ele vai muito bem numa engenharia, vá. Professor, o nosso tempo já acabou, foi tão rapidinho a nossa conversa que deu para falar um pouquinho sobre tudo, mas eu gostaria que o senhor deixasse um recado para quem está em casa e está na dúvida, né? Se faz ou não faz o curso técnico, está pensando, gosta da área, mas ainda não tem certeza, está na dúvida. Poderia deixar algum recado? O curso técnico hoje, o técnico em mecânica, ele tem uma amplidão de trabalho muito grande. Tanto que a nossa candidato vaga na escola, no meio do ano, que é um mais fraco, está 4, 5 para 1, e no final do ano chega até 6 a 7 alunos por vaga, quase como se fosse uma engenharia em muitas vezes. Então é um curso hoje que tem muita procura, então nós deduzimos muito que ele é bem aceito, e a maioria das indústrias hoje precisa trabalhar muito com esse técnico. Uma boa oportunidade, então, para quem quer se especializar. Isso. E ganhar dinheiro. Com certeza. Muito importante isso. Muito importante. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Câmara Entrevista. Nós conversamos com o professor do curso Técnico em Mecânica DETEC, Joaquim Ferreira do Amaral, Osmar Vicari Filho. Caso você queira rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcanjaú, ou ainda curtir nossa fanpage no Facebook, facebook.com/tvcâmarajaú. Obrigada e até a próxima!